Quarta-feira nós tenhamos então todas as turmas de ensino da igreja. O Lidere é o nosso trilho de fundamentação. Então é o pavimento básico, é o térreo para toda a igreja. Então você que já batizou, já é teólogo, sabe mais do que o pastor, você precisa ir para o Lidere 2, para que você entenda aquilo que a igreja está comunicando, aquilo que a igreja está direcionando, para que juntos nós venhamos falar a mesma língua e assim não só sermos discipulados, mas discipularmos outros. Amém? Então, Lidere 2 para todo mundo, a partir do 2, o 1 é para quem precisa batizar, quem deseja, se batizar nas águas, então precisa desse tempo de estudo. São sempre 7 aulas, às quartas-feiras, para que você venha desenvolver. Nós vamos aí Lidere 3 e 4, que são outras etapas e fundamentos dessa jornada. Então não fique de fora, dê o seu nome, e vamos juntos rompendo em nome de Jesus. Eu quero que, antes de iniciar essa palavra, o Luiz falou ali pela fé, de fato, sexta-feira foi uma festa tremenda das mulheres, a formatura, os machos aí, a machonaria, abre os olhos, porque as mulheres estão elevando o nível, estão buscando intensamente, então não fica dormindo, não, que Flamengo ganha mesmo, no final dá tudo certo, amém? Então, tira os olhos da TV, não se distraia e olhe para a glória, olhe para o alto, autor e consumador da sua fé, e permaneça firme. Tem alguns irmãos emburrados nessa hora, não sei porquê, mas louvado seja o nome do Senhor, amém? Tem corintiano aí? Jesus vai fazer a obra e transformar a sua vida ainda, fica na paz. Irmãos, estou brincando, mas nós queremos também voltar com as nossas turmas de homens, e vamos desenvolver 2 turmas. Eu vou desenvolver uma turma com a turma da minha idade, mais jovem. Genilson vai desenvolver uma outra turma com a idade jovem dele também, amém? E nós vamos avançar para crescermos, para nos tornarmos de fato referência. A palavra de hoje traz, então, essa mensagem para despertarmos e alcançarmos uma posição em Deus de conexão, de entendimento, de desenvolvimento. Essa semana, falando com o pastor lá de Chapecó, do Mevan, a gente já falou dele aqui várias vezes, mesmo antes de mudar para Anchieta, em 2019, nós contamos aqui a experiência que tivemos com ele, trazendo uma revelação muito, muito pontual, trazendo palavra profética sobre a nossa vida, palavra que fala desse tempo que estamos vivendo em Anchieta, e a gente vem mantendo contato, até na expectativa de que eles venham aqui para ter um tempo, compartilhar uma palavra com a igreja. Mas, assim, naquele momento onde nós estávamos ali conversando, via chamada de vídeo, ele interrompeu e começou a ministrar algo que está conectado ao que o Senhor tem falado ao nosso coração sobre o nosso Deus. Nós servimos a um Deus extraordinário, amém? Ele é tremendo, ele é excelso, sublime, não há nada comparado ao Senhor. Amém? Não há nada e nem ninguém, não há argumento que possa descrevê-lo. Mas muitas das vezes a nossa relação com Deus é como se fosse Ele um Deus ordinário, normal. Eu não posso sentar na presença de Deus, entrar na presença de Deus achando que é algo normal. Eu não posso levar uma vida me dizendo cristão, filho de Deus, servo de Deus, sem experimentar do extraordinário de Deus. Muitas das vezes, como igreja, nós estamos vivendo limitados por causa das distrações, das coisas. Mas se há algo ardendo no meu coração nesse tempo, é que nós precisamos abrir os nossos olhos e enxergar de fato quem é o Senhor. Amém? Não dá para negligenciar diante de pessoas enfermas, cansadas, tristes, amarguradas, seja qual for a carência dela, o Senhor pode suprir, o Senhor pode operar. Não estamos aqui desmerecendo o conhecimento, a medicina e tudo que há de recurso. Mas se eu, como filho de Deus, você, como filho de Deus, não enxerga uma oportunidade do Deus extraordinário se revelar diante de uma carência, diante de uma necessidade de alguém, nós precisamos corrigir a nossa mente, o nosso entendimento e nos reposicionar diante dele.
pedindo perdão, porque nós temos sido negligentes diante do Senhor. Quando Gideão é chamado por Deus, ele fala: Senhor, o Senhor não é o Deus grande que tirou com mão forte o povo do Egito, que feriu a nação do Egito, que manifestou tantas coisas tremendas. O Senhor não é esse Deus tremendo? Mas nós estamos aqui, ó. Gideão inicialmente transfere para Deus a responsabilidade de todo o cenário ruim que ele estava vivendo, de ser roubado no seu plantio, de ter todo o fruto do seu trabalho sendo levado, de ter que viver escondido. Gideão, ele ousa dizer: o Senhor é Deus extraordinário, mas cadê? Olha a nossa realidade. E o que nós queremos compartilhar hoje é sobre esse tempo, esse momento, esse processo que nós vivemos de desafios, de lutas, de circunstâncias difíceis. E muitas vezes a gente transfere para o pastor, para a palavra, para a igreja, porque lá não tem isso ou tem aquilo, porque lá é assim ou assado, e nós queremos uma justificativa natural. Quando, na verdade, o que nos falta é uma paciência sobre aquilo que o Senhor, o Deus extraordinário, está fazendo. Nós costumamos transferir para Deus a culpa ou a responsabilidade de coisas, de tempos difíceis, de circunstâncias financeiras difíceis, de situações que, relacionamentos que esfriam e problemas conjugais ou entre amigos, no trabalho. Nós costumamos, às vezes, olhar de maneira natural para as coisas e não entender de modo sobrenatural. E entenda, enxergar a vida de modo sobrenatural é perceber que nada foge do controle de Deus e tudo que Deus está operando, ele tem um fim. Nada é por acaso. Eu preciso ler a Bíblia, né? Quando prego eu esqueço às vezes. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, no capítulo 1. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Eu fui entrar na conversa, já entrei na palavra e vamos. 2 Pedro, capítulo 1, verso 2, Daniel, por favor. Verso 2, 3, 4. Pessoal, eu vivi um tempo de orientar a igreja por muito tempo, incentivar a igreja a anotar a palavra. Hoje a gente tem muito recurso, fica gravado no YouTube, fica disponível aí no seu aplicativo da igreja, enfim. Mas quando você anota, quando você se interessa além disso, com certeza o seu nível de crescimento espiritual é outro. Com certeza você vai ter algo ali para levar ao longo dos dias para a sua vida e desenvolver. Então, fica esse conselho de anotar, de buscar entender mais, de não perder a oportunidade, não perder o seu tempo, em nome de Jesus. Nós estamos, como disse, nesses dias buscando nos alinhar com o querido Senhor, nós estamos buscando a vontade do Senhor, queremos entender qual a nossa posição do Senhor nesse tempo. E chegamos aqui com um plano, já vamos aí em outubro para 3 anos em Anchieta. Graças a Deus, apesar dos percalços, estamos avançando em todos os sentidos. Graças a Deus, em todos os sentidos, a igreja está avançando. Mas, diante de um Deus extraordinário, nós poderíamos estar muito além. Não porque isso tudo não está relacionado a nós, mas sim ao que o Senhor pode fazer. E Deus pode muito mais, mas muitas das vezes nós não damos lugar ao Senhor. Hoje, em os meus olhos, esse ano, nós estamos orando diante de Deus há vários dias, dizendo: Senhor, traz a instrução. Porque eu aprendi algo com o Senhor, andar com o Senhor. Deus dá uma visão, e essa visão você precisa escrever na tábua do seu coração. Isso, se é de Deus e ponto. E nada e nem ninguém muda a visão que o Senhor traz. Mas a estratégia, o caminho, as ações para se alcançar a visão do Senhor, a gente escreve a lápis, e volta e meia a gente apaga e preenche de novo. Eu me converti, não tinha rede social no celular, então imagina... apesar de ter nascido na época que ainda só máquina de datilografia, eu experimentei o computador e, enfim,
há toda uma mudança de cenário, de curso. Mas hoje há algo no nosso coração que é chamar à existência os líderes, aqueles que são valentes, as mulheres curadas para curar, os homens incumbidos de um sacerdócio real, santo, adquirido por Deus, separado para a glória de Deus. Nós precisamos de erguer uma liderança em todos os lugares. Miles Monroe, ele fala que em todo lugar, em todo tempo, tudo que é feito através de uma liderança. E se o Senhor te chamou, Ele te chamou para liderar. E liderar não é ser o que manda, mas é ser o que influencia. Jesus liderou o seu tempo, as pessoas, os dias, e Ele liderou de tal maneira que a história foi dividida entre antes e depois. E Jesus não tinha um cargo, Jesus não era o sumo sacerdote dentre os judeus, Jesus não era o maioral. Jesus não tinha os maiores homens, Ele não escolheu os principais sacerdotes para andar com Ele, para ensinar, a dar continuidade ao seu ministério. Mas Jesus trouxe uma influência do céu na terra, e isso converteu na igreja de hoje, e isso abalou a história da humanidade. Porque eu e você precisamos entender que o Senhor nos chamou. Não tem ninguém que não foi escolhido pelo Senhor. Não tem nenhum filho de Deus que não foi escolhido para andar com o Senhor e ser uma liderança, e ser uma influência. A palavra de 2 Pedro, no capítulo 1, verso 2, diz: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus, de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. O que Paulo está chamando ou trazendo para a igreja nesse tempo, nessa carta, é um chamado a crescer, avance, não pare. A continuidade, o contexto, o desenvolver da mensagem de Paulo é: acrescente a sua vida. Você encontrou o Senhor, acrescente virtude e poder, acrescente a sua fé, acrescente, cresça, não para de se desenvolver, avance diante de um Deus extraordinário. Assim tem sido sua vida, um avançar constante, um crescimento constante. O seu evangelho está estagnado, porque o que Pedro vai dizer é que o Senhor nos tornou participantes da sua própria natureza. E a sua própria natureza, muitas vezes a gente confunde, acha que os atributos ou a natureza de Deus é Ele ser onipresente, onisciente, onipotente. Deus está em todos os lugares, Deus sabe de todas as coisas, Deus tem todo o poder, e se resume a isso. Mas Deus é muito mais do que isso. As virtudes e a sua natureza vai muito além disso. No culto de ceia nós falamos, o Sermão do Monte, ele é uma narrativa do próprio Jesus dizendo: vocês vão se tornar isso aqui no meu espírito, na minha verdade, na minha essência, através de mim. O Sermão do Monte é a revelação de quem é o próprio Cristo. Nós precisamos nos tornar como Ele. Esse é o Evangelho de Cristo. E o que Pedro está dizendo é: nós precisamos acrescentar algo, eu não posso parar. Eu não posso desanimar, eu não posso me confundir e entender e achar e separar que o meu tempo de dedicação na igreja, num culto, minha busca por conhecimento da palavra, o meu envolvimento em cursos, seminários, conferências, está desconectado do meu trabalho, dos meus estudos, da minha escola, da minha família. Porque o Senhor está gerando um filho à sua imagem e semelhança. Muitas vezes nós somos criticados porque somos cristãos, mas nos falta algo. Como Jesus que vai na figueira pegar o alimento e fala: peraí, tem folhas, tem uma aparência viçosa de vida, mas não tem fruto. Não há alimento, não há do que me suprir. E eu e você precisamos ser galhos ligados à videira verdadeira e ter fruto. Por isso eu preciso abrir os meus olhos diante da perspectiva de Deus, do chamado, do desafio que o Senhor tem para nós, de fazer de nós homens e mulheres de Deus, de fato. E homens e mulheres de Deus, eles carregam
sobre si a natureza divina. Você carrega a natureza divina, ou você tem andado na velha natureza, no velho modo de ser, ou você estabeleceu para si uma natureza mesclada, um pouco de Deus, um pouco da carne, um pouco de mundo, e misturou e você se tornou isso. Porque há religiões para isso. Os gnósticos lá, desde a época do início da igreja, desde antes da igreja, eles já apontavam esse caminho de você ser um ser humano evoluído, onde eles mesmos apontam Cristo como, não como Deus, mas como um ser evoluído, com características de Deus, mas não Deus. Isso está até hoje nos nossos dias, gerando várias aberrações aí. Mas como coparticipantes dessa natureza, que é divina, que é extraordinária, que é poderosa, que é rica. Eu e você precisamos entrar nesse lugar. O poder de Deus, ele é a fonte inesgotável para todas as coisas, para todas as áreas, para tudo que nós encontramos, não só para o que eu necessito, mas para tudo que eu encontro no meu caminho, há uma resposta de Deus. O problema é que muitas vezes nós nos frustramos. A gente ora por determinada coisa e aquilo não acontece. Porque nem tudo é só uma transformação externa ou de coisas, de enfermidades, de situações. Mas na maioria das vezes Deus está trabalhando para transformar o nosso ser. Eu me converti lá atrás e quando me converti, fiquei lá 9 meses estudando o beabá da Bíblia. Meu Lidere 1 foi longo, foi 9 meses, viu, Naldo? Reclama de 7 aulas comigo para ver. Eu já estava graduado, pós-graduado, estava mestrando já, aprendendo a falar em latim para me batizar. Mas glória a Deus, porque esse tempo me forjou. Amém. E dali, com uns 10, 11 meses de convertido, tivemos uma experiência no Senhor, o batismo, no Espírito, e no ano seguinte já veio o chamado pastoral e o Senhor foi me desafiando na minha casa e o Senhor foi me dando várias coisas, várias instruções que foram trazendo norte para a minha vida. E hoje eu olho para trás, faz pouco tempo, 23 anos e um pouco, e eu olho para trás e eu vejo que tudo o que aconteceu comigo na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, foi o que Deus usou para que eu chegasse até aqui hoje. E há um monte de coisa acontecendo ainda para eu ir adiante. Porque se você foi chamado por Deus para viver segundo a natureza divina e crescer, e revelar o Senhor, e manifestar o verdadeiro Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. O Evangelho é poder para a salvação, o Evangelho não é poder para curar. O Senhor não quer curar pessoas para que elas venham saradas e ir para o inferno. O Senhor trouxe uma boa nova, manifestou a boa nova para transformar vidas, para que elas venham habitar eternamente com Ele. Mas, se preciso for curar, Ele cura, porque Ele é um Deus extraordinário. Se precisar libertar, Ele liberta, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Eu vivi, irmão, 6 anos de expulsar demônio de uma mesma pessoa da minha família. 6 meses, perdão. Exagerado. 6 meses. Sai, o bicho saía, daqui a pouco voltava. E aí a gente já estava investigando DNA para ver se era DNA de gente. Porque já tinha feito fichário, 8 páginas, interrogatório e tudo sem imaginar. Só estava faltando usar a ripa para expulsar demônio, mas o resto foi feito tudo. E foram 6 meses de guerra. Mas em nenhuma vez dizer em nome de Jesus, sai, houve uma resistência dizendo não saio e a batalha ficou ali. Em todas as vezes o demônio se dobrou e saiu, porque o nome de Jesus é extraordinário, é todo poderoso. E nenhuma vez que eu sozinho, clamando numa família despedaçada, deixei de ter consolo do Espírito, direção para a minha vida. Mas dizer que foi fácil, não foi. Dizer que não passei por provações, não foi. Mas o Senhor nunca deixou de me marcar. Me converto 6 meses depois, uma doença de 6 anos, conjuntivite alérgica crônica. 6 anos, coçando o olho, quase arrancando as bolas do olho de tanto que apertava.
tudo cortado aqui, minha pálpebra, não tinha cílios. Aí, de repente, uma oração, como a de terça-feira aqui, no outro dia eu acordo curado. Mas passa-se os anos, eu descubro uma enfermidade que eu tinha que fazer transplante de córnea. Mas aí eu já tinha aprendido lá atrás, ele tinha me curado, eu podia ir adiante, confiando, e foi 3 anos, piorando, 3 anos, até o Senhor curar, até o Senhor arrancar. Mas não é fácil viver esses tempos, e o que eu estou querendo te dizer é que tudo o que Deus está fazendo nos forja, nos habilita, nos capacita, nos leva num passo adiante. O que a gente não pode é abandonar essa visão de um Deus extraordinário que está te transformando, está te habilitando. Há um final em toda a história que Deus começa. E o Espírito de Deus, ele é muito mais do que dons espirituais. Ele é muito mais do que um arrepio, um sentimento. Ele é o próprio Deus extraordinário, habitando dentro de você e transformando toda a sua história, transformando tudo que você é, te levando a viver uma vida extraordinária. Mas se sua vida está minguada, talvez a sua visão está embaçada. Irmãos, eu já orei demais falando, Senhor, o Senhor me curou disso e daquilo, cura os meus olhos, e tudo embaçado. 6 graus de miopia, mais 6 de astigmatismo, mais um monte de coisa. Eu tenho mais visão no óculos do que em mim mesmo. Já busquei a cura completa, mas o Senhor não curou, e agora o que eu faço? Eu vou murmurar. Eu vou reclamar. Não, eu vou prosseguir. Eu preciso acrescentar algo mais além do que eu enxergo a minha vida. Se o Senhor quiser curar, Ele cura, Ele já me curou. Eu nunca deixei de buscar que Ele me curasse. Porque de vez em quando eu atropelo as coisas, eu não enxergo o que deveria. E eu falo, Senhor, não está na hora? Não, pode ir. Vem. Cura. Mas Ele não cura e eu não vou murmurar por causa de um óculos. Porque eu era para usar uma muleta. Uma varinha, não é muleta, né? Como é que chama a varinha de um cego? A bengala. Era para eu estar muito mais limitado, mas o Senhor me dá a graça de enxergar os meus próprios filhos. De ver a vida como ninguém. De viver uma vida extraordinária, apesar de ter que usar o meu óculos. E o ponto que eu quero chegar é o mesmo que muitos estão talvez hoje, porque ouviram falar de um Deus grande, experimentaram algumas coisas, mas de repente deu saudade lá das cebolas e dos peixes do Egito. Deu saudade da velha vida, deu saudade de algo que o Senhor não está provendo. E aí começa a surgir então uma murmuração. Começa a surgir um desânimo, porque você ora e nada acontece. E eu já passei por isso, eu orava, Senhor, liberta minha família da macumba, desse monte de demônio, desse monte de coisa. E nada acontecia, só piorava. Perseguição dentro da própria casa. Um chamado carinhoso a ficar calado, porque só eu era crente, o resto era macumbeiro mesmo, ponto. E você orava e jejuava e nada acontecia, e o Senhor dizendo, agora você precisa amar esse que te feriu, essa que te ofendeu. É o Senhor, aí não, né? Mas é o Senhor lidar com essas coisas, e o Senhor não me deixava dormir. Até eu chorar, falando, Senhor, eu preciso da sua medida de amor, porque eu não consigo viver o que a sua palavra me chama a viver. Acrescente a minha fé a amor, Senhor. Porque eu creio no Senhor, mas não consigo amar como o Senhor ama. Isso me leva a crescer mais um pouquinho. E aí tem toda a oferta que a juventude tem. Desejo de casar, aleluia. Desejo desesperado de casar, que era a minha realidade. E eu clamava, Senhor, revela a costela, e nada acontecia. E buscava no monte, ia nas conferências, falava, Senhor, a primeira que eu olhar é ela. Não via nada. Estava escondida, guardada. Mas não foi fácil, irmãos, porque eu não tinha, o meu maior desejo era ter alguém para compartilhar. E não tinha ninguém para compartilhar a vida que eu estava vivendo. E, graças a Deus, vencemos esse tempo.
Mas o problema é que tem um monte de gente que está murmurando nesse tempo. Hoje, passados 23 anos, eu olho para trás e como pastor, discipulando, atendendo as pessoas, eu vejo que as pessoas estão presas lá no meu início. Porque o meu início não é diferente de ninguém. Tenho algumas coisas a mais, outras a menos, mas o chamado é para todos, a necessidade de desenvolvimento é para todos, a necessidade de acrescentar algo mais dessa natureza divina de um Deus extraordinário sobre a minha vida, isso é igual para todos nós. Mas muitas pessoas estão deixando de crescer, de avançar, de acrescentar, porque estão murmurando lá atrás. Estão presos lá no passado, nas dificuldades e dores de antes. E o Senhor morreu na cruz para nos libertar desse lugar. Gideão, ele se converte. Deus usou Gideão demais para falar ao meu coração sobre a necessidade de me posicionar. E Gideão nasceu na família mais ou menos igual a minha. Dividida, o pai era macumbeiro, tinha lá o poste ídolo de Baal, e era aquela doideira de culto, sacrifício a outros deuses. E Gideão se converte, Deus fala, olha, bota fogo e sacrifica a mim. Gideão vai e junta todo mundo para pegar Gideão. Mas o nome de Gideão é Jerubaal, aquele que contendeu, aquele que enfrentou Baal, e Baal não resistiu, não se manifestou. Baal correu da guerra, porque o Deus de Gideão é um Deus extraordinário. Eu, menino, me vi diante de batalhas que eu não tinha entendimento, armas, não tinha nada, senão fé de que o Senhor faria algo. Mas eu vi os postes da minha casa caindo. Eu vi a sede de Deus se manifestar, eles vindo dizendo, me dá o que você tem. Meu pai falando, me dá aquilo que você falou que Deus faz. Sérgio está aqui, Sérgio conheceu a família lá, né? Sérgio está mais ou menos lá na Missão Praia da Costa, mais ou menos aqui. O senhor vai falar ainda. O que eu quero que você entenda é que o Senhor chamou Gideão para ser luz na casa dele, a partir da casa dele, na cidade dele, da cidade dele, a partir da nação de Israel, ele se torna um juiz sobre a nação. Mas o processo, o enfrentamento, a necessidade de crescer dentro de casa, ele é fundamental. Porque muitas das vezes, como o povo no deserto, estava numa crescente, numa espiral se enterrando em murmuração, em lamúria, em questionamento, em ingratidão. E ingratidão por tudo, quando a razão da minha gratidão deve ser o Senhor, que morreu na cruz, me salvou, me libertou dos meus pecados e me garante vida eterna. Por isso eu devo viver feliz. Ah, mas você não vive dias difíceis? Todos nós. Mas eu não fico no dia difícil. A tristeza, o choro dura uma noite, mas a alegria ela tem que vir, ainda que não nas 24 horas. Mas na medida que os dias vão avançando, ela vem. Porque o Senhor é um Deus extraordinário. Você foi chamado para viver diante de uma natureza de um Deus todo-poderoso. O que não dá é para viver diante de murmuração, porque o Senhor te escolheu, te chamou, mas os processos que estão sobre a sua vida, a pressão, a falta de entendimento de que há um propósito além das suas necessidades, que o Senhor está te forjando, o desânimo, a indiferença, o sentar e faz o que o Senhor quiser. Isso não serve dentro do reino de Deus, porque o Senhor está fazendo uma obra muito além de Gideão, dizendo, olha, ilumina a sua casa, porque há um povo precisando dessa luz. E às vezes nós estamos dentro de casa dizendo, vou iluminar nada, eles que quiser que se resolvam. E o Senhor está dizendo, não, é o funcionário que trabalha lá com você, é o seu amigo de trabalho. E o Senhor está dizendo, ilumina sobre a vida dele, revela a minha bondade, acrescente sobre a sua fé, sobre o seu evangelho, algo mais para tocar na vida dele. E você está tão preocupado com as suas próprias coisas. Porque a raiz do problema do povo do Egito não é a murmuração, é o egoísmo. É se colocar em primeiro lugar, ao ponto de ver um Deus glorioso
E ao invés de partir para dentro desse Deus glorioso, não, vai você, Moisés, a gente quer isso não. Chamarão aí, ó. Mas a gente, não, melhor não. E todo mundo que vive num lugar de frustração, ele vive num lugar de medo. Ele traz o medo sobre si, o medo de coisas irreais, o medo de, que converte-se em ansiedade, no desespero por querer sair desse lugar. Muitos abandonam a fé verdadeira, a confiança genuína num Deus extraordinário, e entram nesse lugar de murmuração. Há uma grande diferença, e a palavra do Senhor diz que um dos frutos, uma das consequências de alguém que tem a sabedoria de um Deus extraordinário é a prudência, cautela. Isso é totalmente diferente do medo. Que muitos caminham com medo, mas o que Paulo diz a Timóteo é que o espírito desse Deus extraordinário que está sobre mim e você é o espírito de ousadia. É espírito de ousadia. Isso é uma resposta impactante nesse mundo de ansiedade que nós vivemos. Nesse mundo que desesperado está buscando por convicção, por segurança, por proteção. Muitas vezes nós temos, mas nem ao menos consideramos isso. Não há pessoa ansiosa que não vai ser curada, e eu não estou falando aqui de uma teoria, mas de algo que eu mesmo vivi. Eu casei ansioso, comendo e desesperado, será que vai? Falei até semana passada. Até o momento que eu ouvi a voz de Deus dizendo que eu não precisava temer, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. O medo é temor irracional, um desejo desesperado por se proteger de ameaças possíveis ou não. Mas a cautela, ela é racional. Cautela é uma precaução para evitar dano, transtorno ou perigo. É prudência. Nós somos chamados a ser prudentes em todas as áreas, mas não medrosos em todas as áreas, não ansiosos, desesperados em todas as áreas. A cautela é racional, o medo é irracional. A cautela é alimentada pela informação, o medo é alimentado pela imaginação. A cautela calcula os riscos, o medo evita os riscos. A cautela quer alcançar o sucesso, o medo quer evitar o fracasso. A cautela está ligada ao progresso, o medo está ligado à proteção. Por que eu estou falando isso? Porque no chamado de Deus, irmãos, você é chamado a andar pela fé, a andar sobre as águas na sua medida, no seu lugar. No seu negócio, às vezes, você vai dar um passo, amém? E é sobre as águas. Não há certeza de que você vai ficar firme ali. Na sua jornada, no seu casamento, na sua jornada com Deus, em várias situações, você vai ter que crer e dar um passo de fé. E ter a convicção de que Deus vai te sustentar nesse lugar. Mas no medo você não dá o passo de fé. No medo você fica tão preocupado consigo mesmo que se protege e acaba anulando a consciência real de que há um Deus extraordinário diante de você. O verdadeiro amor lança fora o medo. Acrescente a sua vida ao verdadeiro amor hoje. E se livra de todo medo. Tem pessoas que têm medo de se casar porque estão imaginando que talvez vão divorciar e eles vão empurrando com a barriga e vivem debaixo de uma opressão, de um sentimento de pecado, uma acusação constante das trevas, mas o Senhor está dizendo, não tenha medo, que o casamento é uma obra minha, se você confia em mim, você não tem que ter medo, e quem te sustenta sou eu, ou você acha que é você que sustenta? O verdadeiro amor lança fora o medo, e o medo te impede de viver o seu propósito, de progredir, de avançar. Há um Deus extraordinário, mas muitos estão caminhando com medo diante de Deus. Como o povo tinha medo de morrer. Moisés está lá 40 dias e fogo, raio, bomba, rojão, tudo estourando. Moisés estava guardado em Deus. E o povo com medo lá embaixo, murmurando desse Deus.
reclamando desse Deus, mas cheio de exigências, dizendo: se o Senhor é Deus, faça assim, conforme a minha vontade. Cheio de justiça própria, cheio de um querer arrogante diante de um Deus todo-poderoso. Enquanto houver medo, há oportunidade. Eu tive vários chamados, irmãos, que para minha época, 18 anos, recém-convertido, numa igreja presbiteriana que não se dava crédito para... Tem nada a ver com a denominação, viu? Mas com o ambiente que eu estava. Não se dava crédito para as coisas que eu estava experimentando. Para o chamado que o Senhor estava trazendo. Falava: amém, vai orar, né? Eu acho que ele saiu e falava: tadinho desse menino, tá? Porque ninguém nunca investiu. Até o pastor vir e falar: não, você vai andar comigo, já que é isso que você quer, é isso que o Senhor está falando. Eu falei: então você anda comigo. O Senhor te chamou para ser pastor, vamos andar comigo. Você precisa se tornar pastor hoje, se tornar hoje aquilo que o Senhor te chamou amanhã. Eu falei: não entendi nada, mas vamos junto. E fomos caminhando junto. Porque eu tinha a fé de que o Senhor falou comigo. Não uma sensação, mas uma palavra viva dentro do meu coração. Eu acho que não tem ninguém aqui mais ansioso e tímido do que eu era. E medo era algo muito real na minha vida. Para algumas coisas eu tinha que beber para ter coragem. Mas para a maioria das coisas eu deixava por causa do medo. Minha família sempre me lembra para não deixar de esquecer de onde o Senhor me tirou. E lá com os meus 8, 9 anos o garçom veio e aí foi brincar comigo, veio servir a pizza e foi brincar comigo. E eu fiquei tímido e fui me enfiando embaixo da mesa até me esconder. Não era grandão não, era menorzinho. E me esconder debaixo da mesa de timidez, de vergonha, sem responder. Porque fui criado num ambiente duro, de muita cobrança, de muita crítica, e eu fui me calando para tudo. E crescendo tímido, envergonhado, amedrontado, mas um Deus extraordinário me alcançou. E falou: você não precisa temer, porque eu sou contigo. E o medo foi saindo, se esvaindo, e o Senhor foi acrescentando graça sobre graça. Transformando toda essa natureza, e há muito ainda para transformar. Não é, amor? Mas o ponto aqui que eu quero que você entenda é que o Senhor, quando nos coloca diante de desafios, que o medo vem, não é para te paralisar, porque é para você olhar e falar: o Senhor é coragem, então vem agora. Não é Power Ranger não, é hora de morfar, né? E vou receber aí. Mas é você crer: Senhor, se não for para essa hora que o Senhor decidiu habitar em mim e me capacitar a vencer esse desafio, não sei qual vai ser a outra, mas é agora. Vem comigo. Eu estou na minha terceira cidade de deixar tudo e ir adiante. Você acha que não dá medo? Na primeira vez deu medo. Era só eu e minha esposa. Aí depois vem mais 3 filhos. O Senhor é o Senhor mesmo falando. E Deus confirmando, então não há algo temer. Graças a Deus, Juliana aprendeu a andar nessa medida, porque imagina a luta. Vila Velha, recém-promovida, recém-formada, larga tudo, vamos embora lá para Muniz Freire, cheio de oportunidade para colher café. Para advogar nem tanto, mas ela, vamos para a cruz. Agora eu que não acredito. Fácil desse jeito. E aí depois o Senhor fala conosco, e graças a Deus, irmão, o dom da revelação do sonho é com ela. Deus mandou 4 ali, série, né? E quando vamos, Deus falou comigo. E aí fica mais fácil, né, de decidir pela fé, mas o medo não deixa de vir. Mas se o Espírito que está sobre mim não é espírito de ousadia, se o Espírito que está sobre mim não é real, não é de um Deus extraordinário,
não teria dado nem o primeiro passo lá atrás. Talvez estaria perdido. Eu preciso que você entenda, o Senhor te chamou para viver processos. Chamado com Deus é processos. São lutas, desafios. E é para você ser aprovado em cada um deles. E se você não está sendo aprovado, você está numa reprovação constante. Sua vida está estagnada em todos esses processos. Porque o que o Senhor te chamou não é para você ser formado numa faculdade e ter um diploma. O Senhor não te chamou para ter um diploma de curadas para curar. O Senhor te chamou para ser a revelação desse Deus extraordinário e cheio de glória. Os processos de Deus nos amassam, nos levam a lugar de sofrimento, de angústia, de desespero muitas vezes, e ao ponto de dizermos, Senhor, me leva. Antes de me converter, eu disse, Senhor, se o Senhor existe, porque eu era revoltado com meu pai, com Deus, com o mundo. E antes de me converter, eu falei, se o Senhor existe no banheiro com o olho pegando fogo, coçando, eu não conseguia abrir o olho por conta da claridade. Uma sensibilidade terrível à luz. Se o Senhor existe, me cura, ou arranca os meus olhos, porque eu não aguento mais viver assim. E aí sabe o que o Senhor fez? Nada. Mas Ele me colocou num processo de dores, num sentimento ruim de crise, ao ponto de eu clamar, muda a minha vida. E aí Ele veio e começou a tocar e eu senti esse Deus. E aí eu decidi, não, no carnaval não, né? E aí eu fui para o carnaval, mas Ele foi lá atrás de mim dizendo, você quer isso? Porque o que eu tenho para você é algo extraordinário. E eu saí correndo para viver algo novo em Deus. E aí o Senhor ainda não me curou, mas passaram 6 meses. Num ambiente simples, o Senhor me curou. E o Senhor não deixou de me curar, e eu já vi várias pessoas sendo curadas à minha volta. Porque eu carrego a graça de alguém que foi curado, há em mim a presença de um Deus extraordinário que cura a sua vida, que cura a minha vida, e esse mesmo Deus está sobre você para curar tantos outros. Porque Ele decidiu compartilhar comigo, com você, sua natureza extraordinária. Mas Ele está te provando, isso é um processo duro. Não desanima. Não olha na medida natural, olha para um Deus extraordinário e fala, o que o Senhor está fazendo dessa vez? Porque José estava lá, irmãos, naquelas dificuldades que nós já conhecemos de cor. Para você que não conhece, José foi traído pelos irmãos, jogado no poço, vendido como escravo. Traído e preso injustamente, acusado injustamente. E num dia José era o cara que sonhava em casar. Estava lá preso. Quanto tempo mais eu vou ficar aqui preso? Eu quero casar, ter filhos, eu quero ter a minha casa própria. De Blacoque, é claro. E José era cheio de sonhos, de realização, queria viajar, queria desfrutar da vida, mas nada acontecia de bom na vida de José. Quando ele crescia um pouquinho, vinha uma pancada, e José sempre honesto. O legado de José é a honestidade, só deixa um legado quem tem caráter. O legado de José era a sua honestidade, ele não tocava, ele não pegava nada além do que era seu. José acrescentou à sua vida caráter de Deus, honestidade. Isso é fé, irmãos, é confiar em Deus de tal maneira que, Senhor, eu preciso de um telefone novo, o Senhor vai me dar a graça de conseguir, de trabalhar, e, enfim, Ele é Deus. Mas José não temia nada, José não parava diante de nada, José não se acovardava, no sentido de ser honesto, íntegro. E num dia José está lá preso, sonhando em casar, sonhando em ter um carro, a casa própria e as coisas da vida. No outro dia, Deus extraordinário se revela e diz, José, você tem a melhor casa do Egito. Até a do faraó é pior do que a sua. José, a mulher mais bela e que recebe os melhores cuidados do Egito, ela é sua. José, todos os seus sonhos agora vão se realizar. José, a sua casa eu vou trazer e você tem condições de acolher a sua família.
E nem um sonho, e nem uma realidade pendente na vida de José fica para trás, porque agora ele é o homem mais confiável do Egito, mas o homem também que revela um Deus extraordinário para todo o Egito. Eu fui ver essa semana o museu lá do Cairo, o possível faraó dos dias de José. Ele não tinha vários deuses, ele só tinha um Deus. Ele era monoteísta, talvez, eu não lembro agora, mas o único faraó de toda a sucessão que era monoteísta, que acreditava num só Deus. Você acha que José, cheio de sabedoria, cheio do caráter de Deus, não falou, faraó, vocês estão enganados, já eu tenho um monte de geração. Você precisa conhecer esse Deus, recebe aí. E aí manifestou o demônio de Osíris, Íris, e José expulsou os demônios de Faraó. Está na Bíblia não, irmãos, por favor, hein? Eu não sair falando besteira, está gravado ali. Mas José afetou a sua geração para trás, o seu pai, os seus irmãos, seus filhos. E sabe qual é o tremendo na Bíblia? Porque Deus te escolheu, amém? Eu acho, essa hora no banheiro isso aí, o povo vai dar um glória, né? Deus te escolheu, e o que você precisa entender é o seguinte, que na minha casa, o meu irmão, ele tem 3 anos de diferença, eu tinha 6, meus pais se separaram, e estava, né, aquele inferno, a casa, a família, choro, tristeza, enfim, aquele desespero de um divórcio. E eu tinha 6 anos, meu irmão já tinha 9, ele foi chamado para ir para a igreja. E aí foi para a igreja. E o nosso amigo era filho do pastor, morava no nosso prédio, ele ia toda semana na igreja. E eu não ia, porque eu era pequenininho demais, minha mãe não deixava, ele também não ia. E meu irmão foi várias vezes na igreja. Mas no meio do caminho, no meio do processo dele ser chamado para ser luz na nossa família e dizer, vem todo mundo comigo que eu experimentei algo tremendo, eu não estou aqui culpando, meu irmão. Porque eu olho para a Bíblia, eu vejo Saul foi o homem que Deus escolheu, alto, forte, bonito, parecia o pastor. E Deus escolhe Saul. É a primeira, é a melhor escolha de Deus é Saul. Mas Saul não serviu, porque quem era segundo o coração de Deus era Davi. E Deus, então, traz Davi para a realidade. O primeiro filho de Abraão não é Isaac, é Ismael, mas Deus desenvolve sucessão em Isaac. O que nasce primeiro é Esaú, mas quem carrega a primogenitura, a unção de um Deus extraordinário é Jacó. Dos 12 filhos de Jacó, o 11º, José, é o que vai resgatar a sua família. Sabe por que isso? Porque muitos são chamados a um processo. E muitos desanimam, desistem, não creem, não confiam no Deus extraordinário, ficam acovardados no medo, decepcionados, frustrados até com o próprio Deus. E vivem dentro da igreja, ouvindo de um Deus extraordinário, mas sem crer ainda. E por que eu afirmo isso? Porque era assim no Egito, vendo um monte pegando fogo. Aqui vocês estão vendo nada. Lá eles viam fogo, raio, trovão todos os dias. Moisés armava a tenda do encontro e o Senhor vinha como uma nuvem, uma coluna de fogo, falar com Moisés. E o maná todo dia, não faltava milagre, revelação de um Deus extraordinário, e mesmo assim aquele povo não creu, não confiou, não rompeu o medo. Não subiu na presença de Deus, mas se acovardou. Você foi escolhido por Deus para ir adiante, para avançar e no avanço da sua vida acrescentar algo de Deus que te falta. Para iluminar sobre sua casa, sobre a sua vizinhança, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. Porque o Evangelho de Cristo é luz para esse mundo. É luz. Há uma frase famosa de John Wesley que ele diz: antes de Deus
fazer uma grande obra através de nós, Ele fará uma grande obra em nós. Você precisa entender que isso é uma verdade. Mas Deus não recompensa posição. Você acha que Deus, Ele olha para mim e fala, não, você é tão, pastor, vou te abençoar porque você é o meu pastor. Pelo contrário, o chicote é maior. Porque a responsabilidade é grande. Mas sabe o que Deus me recompensa muito? Obediência. Eu não vim para Anchieta como pastor escolhido de Deus, eu vim como um filho obedecendo ao Pai. E nesse processo de obediência, o Senhor me alcançou e me abençoou e tem nos abençoado. Portanto, eu preciso entender que o chamado de Deus e o propósito de Deus para a minha vida é viver processos difíceis algumas vezes. Mas eles vão encerrar. E encerrando, eles vão me levar a um novo lugar em Deus, de intimidade em Deus, de desfrutar mais de Deus. O que eu não posso é negligenciar a realidade desse Deus forte. Dentro da minha caminhada, eu orei 3 anos e meio para Deus salvar minha família, arrancá-los da macumbaria, da destruição que a família estava indo. 10 anos sem se falar, minha irmã, 10 anos sem se falar com minha mãe, meu irmão, 5, sem falar com meu pai, e a gente vivia em pé de guerra. E a família indo morro abaixo, em todos os aspectos. Mas tremendo foi com 3 anos e meio, lotando, jejuando. Quem vê minha foto da época falava, não tinha comida onde você morava, não. Mas foi a minha opção, viver em jejum para eu não ser reprovado. Porque o meu Deus era extraordinário, é extraordinário. Mas havia muita coisa ruim dentro de mim para tirar, para eu poder acrescentar algo novo. Mas existe em toda a jornada com Deus, nesse processo de viver o propósito em Deus, momentos onde que parece que as comportas se abrem, há uma fluidez da glória, do favor. Foram 3 anos e meio de luta e nada acontecia. Mas de repente, meus irmãos entregam a vida a Jesus. A mulher do meu pai vai perdida, vai parar dentro de uma igreja. E aí começa um monte de demônios a se levantar e eles vão saindo e se converte. Depois a família foi alastrando salvação na minha casa para todo lado. Meu tio lá nos Estados Unidos, me converti. Fui visitar minha tia no Rio, depois fala, não, entreguei minha vida a Jesus. E daqui a pouco vem a família da esposa do meu pai toda, a mãe, as irmãs, os genros, as filhas, tudo macumbeiro vindo entregar a vida a Jesus. Eu falei, meu Deus, eu orei por alguns e Deus foi muito além. Por que isso? Por que demorou tanto? Porque não se tratava deles, mas de mim. Por que Abraão, o pai da fé, espera 25 anos para ter um filho? Porque não se tratava do filho, para o filho nascer fácil. 9 meses de gestação. É fácil, né? Tomar uma pedrada das irmãs aqui. Mas Abraão não sabia o que era ser pai. Abraão não tinha uma identidade de pai, mas Deus tem que levar Abraão a vários processos para que ele fosse então moldado. Acrescentar sobre ele a sua fé, as medidas do caráter de Deus, para que ele fosse então um homem para gerar uma nação, um homem para gerar um povo abençoado. Há sobre você as mesmas palavras de que o Senhor liberou sobre Abraão. Você é bendito. E a partir de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E bastou uma só palavra de Deus, isso é uma verdade. Na minha vida e na vida de muitos, mas nem todos, e nem todos, por quê? Porque vivem no lugar de resistência aos processos de Deus. Vivem no lugar de resistência à humildade de se dobrar e falar, Senhor, eu não enxergo, eu não sei o que o Senhor está fazendo, eu não entendo, mas eu quero dar um passo aqui.
em direção ao Senhor com gratidão. Porque na maioria das vezes, irmãos, eu não sabia os lugares que eu ia passar, as provações que eu ia passar, as tristezas e angústias que eu ia passar. Mas eu olho para trás e eu falo, como valeu a pena, Senhor. Amém, já passou, mas valeu a pena. Não faz voltar, não. Mas vale a pena. Vale a pena ir adiante. Vale a pena continuar pela fé. O desafio é permanecer com ouvidos para ouvir o Senhor. Porque não há nada sólido em Deus. José estava no poço, depois vai para o Egito, é escravo no Egito, daqui a pouco é prisioneiro, de prisioneiro é governador. Mas as palavras finais de José há uma promessa sobre nós. E essa promessa fala de sairmos daqui. Leva os meus ossos com vocês. Porque eu não fui chamado por Deus para viver nesse lugar. Eu não fui trazido por Deus, vivi tantos processos difíceis para ficar aqui. Há um lugar, há um destino eterno. É o que José está comunicando. Há uma Canaã, há um lugar de descanso para mim. Quando vocês saírem daqui, me levem juntos. O que eu preciso entender é que o Senhor está me levando para um destino eterno. Os processos, as dores daqui, elas passam. Quantas vezes você já não ficou enfermo? Durval, o senhor Antônio, em outro ano estavam num leito de hospital, numa guerra de morte e vida. Quantos aqui não carregam suas histórias? E vocês superaram. Há um Deus extraordinário no controle de tudo. Se você está aqui é para avançar, é para acrescentar à sua vida virtude, poder, graça, perseverança, mais de Deus sobre você. Mais de Deus sobre você. Então não para, está sendo provado, não murmure, fala, Senhor, o que o Senhor tem. Porque todas as vezes que deu errado para mim, tinha algo errado em mim. E nem tudo tem a ver com pecado, mas tem a ver com imaturidade, falta de conhecimento específico do que Deus quer fazer. E muitas vezes Deus está te parando para dizer, ei, você precisa ir adiante, você precisa ler isso aqui, entender isso aqui, você precisa se tornar isso aqui. Deus quer te habilitar no lugar de José, no lugar de Davi, que mesmo num campo difícil, adorava ao Senhor. E quando vê um gigante, não tem medo. Por que não tem medo? Porque eu vivi processos amargos em Deus, mas em nenhum momento o Senhor deixou de se revelar extraordinário na minha vida. E nem leão, nem urso, nem gigante, nada pode parar a glória desse grande Deus. O que você não pode é viver em crise de identidade diante de um Deus extraordinário, achar que você não pode, que você não consegue, que é demais para você. Deixa isso se quebrar hoje. Para de buscar amor nas coisas, nas pessoas, e busca o genuíno amor no Deus que tudo pode fazer. Porque o Evangelho de Deus nos leva a reconciliar com o Pai. E você está dentro da igreja e não anda com Deus. Vive como um inimigo, como alguém que olha distante. Mas hoje você precisa olhar e entender que o Senhor quer compartilhar com você dessa natureza, dessa glória. Então se move em direção à glória, se move em direção a Ele, toma uma posição e rompe hoje, acrescente algo sobre sua vida hoje, vá adiante hoje, porque eu preciso ser lembrado todos os dias de que há um Deus extraordinário sobre a minha vida, e você vai trazer revelações para edificar a minha fé, das experiências gloriosas de um Deus extraordinário. Porque às vezes Deus não vai curar os seus olhos, mas Ele vai te fazer experimentar coisas grandiosas. Deus não curou os meus olhos, mas eu vi Ele secar um câncer. Deus não curou os meus olhos, mas eu vi transformar vidas, libertar cativos, milagres e mais milagres. Nem tudo é conforme o meu querer, mas tudo é extraordinário na minha vida por causa do Senhor Deus. Então se coloca de pé hoje e se move em direção a Ele. E pela fé alcança nele uma medida nova. Se coloque de pé, igreja. Se move numa fé viva, desperta.
Desperta a tua fé. Seja encorajado a viver algo extraordinário a partir de hoje. Seja encorajado a experimentar novos dias. Seja encorajado a sair do lugar de murmuração, de lamento. Porque até o profeta das Lamentações, que ninguém deu crédito, profetizou e uma nação inteira foi destruída. Então nem sempre as pessoas vão te aprovar, mas Deus sempre dará testemunho do seu legado. Então não busque a aprovação das pessoas, mas permaneça, porque as coisas de Deus são extraordinárias. Jeremias está no meio da paz, da colheita abundante, e o Senhor diz: profetiza a ruína, profetiza que os vasos vão se quebrar, que a cidade vai ser tomada. E o povo persegue, depois está tudo caótico, ele diz: haverá um novo tempo de liberdade, o Senhor vai ferir as nações. E o povo diz: para com essa conversa, olha para a gente, não é nada. E aí Deus vem e faz algo extraordinário. Em nenhum momento faltou uma palavra de coisas grandiosas da parte de Deus, mas Jeremias passou por lutas terríveis. Porque o foco de Deus não era levar Jeremias para nações simplesmente, mas levá-lo para a eternidade, conduzindo um povo à eternidade. Jeremias foi luz no seu tempo. E apesar das suas dores, ele se voltou para o Deus extraordinário que o consolou em todas as suas dores. Irmãos, a palavra de Deus é um testemunho grandioso, glorioso, extraordinário. Você tem a palavra do seu lado e tem vivido à margem de tudo aquilo que o Senhor tem. Então hoje não espere um apelo, mas corra para o Senhor. Corra para os seus joelhos, fique em pé, venha no altar. Você quer oração? Eu posso orar por você. Eu quero orar por você. Mas se mova dizendo: Senhor, eu quero viver algo novo. Eu quero viver um tempo novo diante de um Deus que o Senhor é extraordinário. Acrescente a sua vida agora em oração e clame diante do Senhor um novo tempo em nome de Jesus. Se mova em direção ao alto. Substitua o velho pelo novo. Abra a mão do velho e viva o novo. Deixa o novo te alcançar. Se mova de modo inconformado.